Irã. República Islâmica do Irã. Uma das civilizações mais antigas. O primeiro império, se entendemos império como algo transnacional. Cruz de caminhos. Coração da rota. Articulação entre China e Europa. A grande ascensão do Islã deve muito à milenar organização estatal da cultura persa. A primeira cultura em território iraniano, o Elão, criou sua escrita cuneiforme no mesmo período em que os sumérios teriam criado sua escrita a partir da influência suméria. No segundo milênio antes de Cristo, chegaram os povos indo-europeus, os medos, os persas e os partos. Inicialmente, estes povos eram dominados por assírios e babilônios. Mas a partir do século VII a.C., os medos se liberam do jugo e estabelecem o reino Medo, que conseguiu uma reviravolta da Nínive em 615. Ciro o Grande, 555 a 529 a.C., unifica os persas, que derrotam os medos e conquistam Babilônia, Síria, o Levante e Ásia. No Antigo Testamento da Bíblia, Ciro é considerado um herói por ter libertado os judeus do cativeiro da Babilônia, os levou para a Palestina e os deixou professar sua religião. A política do Império Persa permitia a autonomia cultural e religiosa dos povos tributários, algo que posteriormente será adotado pelos muçulmanos. Como sempre que olhamos para o Império, temos que entender essa postura como um modelo de poder político. Todo império tem o objetivo de dominação política de um território vasto. O império sempre sente que tem uma missão civilizatória. Foi assim com os romanos, com os mexicas, autodenominação dos astecas. Assim foi com o Império Espanhol ou com o Império Norte-Americano. Mas temos que destacar que 6 séculos antes de Cristo, a atitude dos persas parece ser bem mais adiantada e tolerante que a dos espanhóis no século XVI, com sua imposição do cristianismo, ou a dos estadunidenses até os dias de hoje, que modelo de democracia liberal, plutocracia neoliberal seria o termo mais correto, a todos os povos ignorando as culturas locais e a particularidade dos seus processos históricos. Mas há algo muito interessante sobre a sua influência no mundo antigo. Até o advento do Império Persa, as religiões eram bem diferentes do que viriam a ser depois do seu domínio. Antes dos persas, nenhum deus era completamente bom ou completamente mau. Um deus sol, por exemplo, não podia ser completamente bom nem mau, já que o sol, por um lado, permite a fotossíntese, mas o excesso de sol pode secar a terra. Cada deus tinha aspectos benéficos e maléficos. Os iranianos criaram a primeira religião que trata sobre uma luta entre o bem e o mal. O zoroastrismo, apesar de hoje ser muito minoritário até no Irã, estabeleceu a base para o enfoque moral das religiões hebraica, cristã e muçulmana, que dominam a maior parte dos territórios do planeta e representam mais de 4 bilhões de pessoas. É muito surpreendente ver como um país que hoje é retratado pela mídia como um país autoritário teve um soft power tão poderoso que ecoa
até os dias de hoje. O Império Aquemênida, fundado por Ciro, entrou na Europa e tentou dominar os gregos. Foi o primeiro choque entre uma cultura oriental e uma cultura ocidental. As guerras médicas iniciam um ciclo de guerras intermináveis entre a Europa e o oeste da Ásia, que se perpetua até a atualidade. Se os gregos foram vitoriosos no campo de batalha, com Alexandre Magno, podemos dizer que no campo da fé, o zoroastrismo venceu sobre os deuses humanos gregos, quando o cristianismo passou a ser religião oficial do Império Romano. Mas a influência da cultura iraniana sobre a Europa não se reduz a isso. O início das grandes culturas iranianas tinha a ver com o domínio sobre as escassas águas do seu país. Os sistemas de coleta e distribuição de águas, em muitos casos captadas por camadas subterrâneas, mostram um desenvolvimento avançadíssimo da engenharia. O mesmo pode-se dizer das suas construções monumentais e das suas redes de caminhos, que deram a base para a rota da cidade. Também podemos mencionar a sua organização militar, que mobilizava exércitos enormes e aplicava prodígios em engenharia no campo de batalha, com a solução de amarrar barcos e colocar placas de madeira em cima para que o exército atravessasse o estreito de Bósforo. Não são essas mesmas as grandes virtudes do Império Romano: estradas, aquedutos, exército organizado, administração pública eficiente. Quando morreu Alexandre Magno na Pérsia, foi criado o Império Seleucida, governado por descendentes dos generais macedônios até 250 a.C., quando foram substituídos pela dinastia arsácida dos Partos. Os Partos contiveram o avanço do Império Romano no Oriente. Vários comandantes militares e imperadores acabaram sua carreira política ao fracassar contra os iranianos. Entre 224 e 652, o país passou a ser o centro do Império Sassânida, que além de se defender das agressões romanas e bizantinas, teve que fazer frente às incursões dos povos das estepes da Ásia Central. Em 653, o país é conquistado pelos árabes, que trazem uma nova religião, o Islã. Nos séculos seguintes, o país será parte do Califato Ortodoxo ou Rashidun, até 661, do Califato Omíada, de 661 até 750, e do Califato Abássida, de 750 a 955. A Idade Média tem umas relações de poder muito peculiares. É um período em que emergem atores periféricos às ditas culturas civilizadas. E coloque aspas nisso, por favor. Império Romano, Pérsia, Índia e China. Estes grandes estados são invadidos por inúmeros povos que, em suas teses, seriam inferiores, ou seja, eram vistos como tais. Povos que não dominavam a escrita, não tinham desenvolvido uma engenharia monumental, não tinham uma matemática desenvolvida e não tinham uma estrutura que pudesse ser comparada com o que hoje denominamos estados. Germanos, hunos, árabes, turcos, mongóis, vikings, almohades, etc., entra em cena arrasando os centros de poder, ao embate entre as culturas. No caso da Europa, os invasores adotaram o cristianismo, talvez porque os padres eram os detentores de uma tecnologia poderosíssima. No caso do Irã, os árabes, ao enfrentar uma civilização tão antiga e sólida, tiveram uma atitude mais cautelosa em relação à religião, diferentemente de outros lugares, não impuseram
uma nova, senão que foram convencendo aos poucos. Irã não era um lugar simplesmente para dominar, era um lugar para aprender a administrar. Assim como Carlomagno se espelha em Roma, os califas muçulmanos incorporam inúmeros aspectos da cultura persa, na engenharia, na organização estatal e na cultura e arte em geral. Muitos dos tesouros culturais que reconhecemos como maometanos, em realidade, foram incorporados da cultura persa. Foi no Irã que surgiram as primeiras universidades e instituição que posteriormente foi desenvolvida na Europa. Nesse ambiente de liberdade religiosa, em que ainda se processavam as antigas crenças, foram se refugiar os xiitas discordavam dos sunitas, os governantes do califato, sobre como deveria ter sido a continuidade da linhagem de governantes árabes após a morte de Maomé. Quando morreu Maomé, foi empossado como califa Abu Bakr, o seu sogro, pai de Aisha. Mas outros entendiam que o califa teria que ter sido Ali ibn Abu Talib, porque era primo do profeta e esposo da sua filha Fátima. Essa divergência, evidentemente, tirava a legitimidade do poder constituído. É a origem do principal cisma islâmico. Por este motivo, os iranianos apoiaram a revolta que derrubou os soviéticos e colocou no poder o Sabah em 747, já que Abu al-Abbas era tataraneto de Al-Abbas, tio de Maomé, ou seja, era uma restauração da linhagem que os xiitas defendiam, a da família do próprio profeta. Essa mudança de dinastia significou um aumento da influência política iraniana por causa do apoio militar que lhes deram tanto para conquistar o poder quanto para manter. Essa influência persa mudou a cultura árabe, que passou a se dedicar mais a desenvolver as artes e as ciências, em detrimento do expansionismo militar. Nessa época, no entanto, surgem movimentos insurgentes no Irã e as primeiras dinastias autônomas dirigindo o país em várias regiões. Os Safari, 861-803, os Samânidas, 875 a 999, e os Budi, 932 a 1055. Por volta do ano 1000, aparecem em cena os turcos seljúcidas, povo nômade das estepes da Ásia. Em 1190, os Joresmitas fundam um reino iraniano independente. Em 1220, o Irã cai sob o poder de Gengis Khan, depois teve a invasão de Tamerlã, 1380-1385. Os Timúridas governaram a Pérsia entre 1370 e 1506. No século XVI, o Irã recuperou sua independência. É o período do Império Safávida, que foi governado por um grupo político originado no sufismo, a vertente mais mística do Islã. No entanto, é neste período histórico que se consolida o Islã xiita como corrente majoritária no Irã. De 1794 a 1924, temos o período Qajar, em que o Irã sofre pressões coloniais do Império Britânico e do Império coloniais que dividiram o país em zonas de influência. Desde 1925 a 1951,
governou Reza Pahlavi, de tendências nacionalistas. Foi sucedido pelo seu filho, o último Shah da Pérsia. A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, se intensificou o movimento nacionalista. Em 1953, o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh foi derrubado por um golpe de Estado organizado e financiado pelos Estados Unidos e Inglaterra. O motivo? Seu plano de nacionalização dos recursos petrolíferos. Em 1979, uma revolução popular derrubou o Shah e instaurou a República Islâmica do Irã, que existe como forma de governo até os dias de hoje. Desde então, recebemos continuamente discursos contrários ao sistema de governo instaurado pela Revolução Islâmica. Temos que ter muito cuidado ao avaliar com nossos olhos, alheios a essa cultura, as mudanças que aconteceram. O Irã, como vimos, era um país dominado por duas potências imperiais que apoiavam o governo do Shah, porque era um aliado estratégico que cuidava dos seus interesses, que permitia a exploração de petróleo por empresas estrangeiras. A Revolução recuperou a soberania do país sobre seus recursos energéticos. A propaganda ocidental aponta uma mudança para um Estado teocrático e que houve um atraso nos direitos das mulheres. Isso é parcialmente verdade. Sim. Voltou o uso do véu em espaços públicos. Mas vale a pena ler a experiência da filósofa Angela Davis num congresso acadêmico do Egito. As estudantes egípcias mostraram indignação com o nome do evento: Mulheres, Islã e Sexualidade. Questionaram o pensamento dominante sobre a mulher muçulmana, que enxergava submissa e que mostrou um desconhecimento absoluto sobre seus problemas e suas estratégias religiosas. Davis escuta com atenção as acadêmicas egípcias, porque sabe muito bem que o feminismo se expressa de formas muito diferentes, a depender do grupo social. Em outro livro, ela explica que enquanto as feministas brancas nos Estados Unidos queriam acesso a métodos contraceptivos, as mulheres negras denunciavam práticas estatais de esterilização. As brancas queriam evitar ter filhos. As pretas queriam ter filhos. No Egito, Davis constata que o uso de véu não é em absoluto proibido, já que em um grupo de 10 estudantes, só 3 são alunos. O discurso colonial não tem respeito pelos processos políticos particulares de cada 10. Tem uma fórmula pronta para todo um modelo que deve ser copiado para que seja mais fácil a colonização, já que se lido com alguém parecido é mais fácil. Mas sobretudo o modelo neoliberal de entrega do patrimônio público e o endividamento para o feminino, que diferentemente do Banco do BRICS, exige que esse modelo seja implementado como contrapartida em 13 de junho de 2025, o Estado de Israel atacou covardemente a República Islâmica do Irã, sem declaração de guerra, no meio da negociação. A resposta do Irã surpreendeu. Não era a faixa de Gaza que aparecia na terra, era Tel Aviv.